Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo Jesus, estamos iniciando com toda a igreja a Quaresma, vivendo intensamente a Quaresma. 40 dias, mas perfeitamente configurados, unidos a Jesus, no seu mistério de paixão e morte, para também com Ele ressuscitar. Portanto, o meu convite é para que nós vivamos intensamente a Quaresma, com a prática dos 3 exercícios quaresmais que Jesus nos apresentou na quarta-feira de cinzas: a oração, o jejum e a esmola. E hoje nós iniciamos, na missa dominical propriamente dito, um itinerário quaresmal, com essa passagem do Evangelho. Nós somos convidados a ir com Jesus para o deserto. Sim, a vida cristã é um itinerário de travessia pelo deserto. A vida é um enfrentamento constante do maligno, mas podemos ser vencedores e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vivamos nós esses 40 dias, ou é a Quaresma, intensamente nesse combate contra as forças demoníacas, procurando cada vez mais maior fidelidade a Deus. Nesse sentido, trago já de imediato as palavras do nosso querido Santo Agostinho. Apaixonante as palavras dele, do sermão da liturgia das horas deste domingo.
mas eu trago apenas 4 linhas. Como vencer, se não combater? Como combater, se não formos tentados? Se nele somos tentados, com ele, Jesus, também vencemos. Quem é de Deus sofre muitas tentações, mas com ele a gente pode vencer o maligno. E ainda Santo Agostinho disse algo muito precioso para nossa meditação, nossa homilia de hoje. O Senhor poderia impedir o demônio de se aproximar de Jesus, do seu filho. Mas se Jesus não fosse tentado, não te daria o exemplo de como vencer na tentação. Portanto, Jesus enfrentou o maligno para vencê-lo e para nos ensinar também a vencê-lo. Portanto, não existe aquelas desculpas sem sentido. Foi o diabo que me atentou. Foi o maligno que venceu. Porque a nossa fidelidade foi fraca. A nossa fé foi fraca. Digo sempre que o diabo nos atenta, mas quem é de Deus, ele não tem vez. Não permita nunca que o demônio seja vencedor na tua vida, e quando digo tua, é minha também. Não permitamos que o diabo nos vença, nos afaste do projeto de Deus. Por isso, Jesus foi para o deserto para mostrar o caminho é esse. Eu vou ensinar vocês como se vence o maligno. E ali Jesus, lembra 40 dias do dilúvio, lembra os 40 anos do povo no deserto, lembra também Moisés, lembra também Elias, 40 é um número perfeito. Então, o tempo necessário, Jesus, 40 dias, 40 noites, foi para o deserto e numa provação terrível contra o tentador, ele venceu as 3 tentações. Tentações matriciais, tentações mães, das quais nascem todas as outras tentações. A tentação do ter, a tentação do poder e a tentação do ser. Ter, poder, ser. O diabo tenta Jesus com a palavra, mas Jesus também com a palavra vence o tentador. São as tentações materiais do acúmulo, ter. Tentações do domínio, poder. Tentações do prestígio, da glória, da fama. Interessante as 3 tentações que Jesus enfrentou, não só no deserto, em toda a sua vida. E essas tentações são nossas, cotidianamente. Quem de nós está livre da tentação do materialismo, do consumismo? Quem de nós está livre da tentação de viver só do pão material? Mas disse a palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus nos ajude a vencer essa primeira tentação do ter, do acumular, de procurar a felicidade nas coisas que passam, mas a felicidade está nas coisas que não passam. Diz a igreja, usemos os bens que passam, mas abracemos os bens que não passam. Quando morrermos, não vamos levar nada material. Quando morrermos, levaremos o bem que se fez, o amor que se viveu. Isso é o que a gente leva para o céu. Também essa tentação que o diabo quis vencer, o tentador, Satanás, como queiram, quis vencer Jesus,
de tentar a Deus, disse Jesus, quando levou para a parte mais alta do templo. Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não pode ser tentado, jamais. Não devemos jamais buscar prestígios e famas em nome de Deus. Não posso usar o nome de Deus para enriquecimento, para tirar proveito de qualquer coisa. Tentação do ser. Agora, do poder propriamente dito, essa terceira tentação. Quando o diabo levou Jesus ao monte e falou: olha, todos os reinos, eu te darei tudo isso se ajoelhares diante de mim. E Jesus falou: adorarás o Senhor teu Deus, e somente Ele vai prestar culto. Para Jesus, somente Deus pode ser adorado, e não há como viver e ceder à tentação do domínio. Amados irmãos e irmãs, vivamos então a quaresma procurando vencer essas três tentações que seduziram o coração de nossos primeiros pais, Adão e Eva, como também foi retratado na primeira leitura do livro do Gênesis. Essas tentações não são de ontem, são de hoje, serão sempre de amanhã. Numa outra passagem do Evangelho diz assim: o tentador se retirou para voltar no tempo oportuno. Os discípulos de Jesus também serão tentados a viver as tentações do ter, do ser ou do poder, não importa a ordem, o que importa é não ceder ao maligno. E também a palavra de Deus hoje nos mostra que se há alguém que a gente deve amar e seguir, é Jesus, o novo Adão, que foi totalmente sim para Deus e não para o inimigo, para o tentador. Por isso, trago também ao seu coração preciosas palavras do Papa Francisco. Ele disse no documento Gaudete et Exsultate, alegria da santidade. Vejam as palavras do Papa Francisco. Não se dialoga com o demônio. Não se dialoga. O Papa falou assim: não se dialoga com o demônio. A vida cristã é uma luta permanente. A vida cristã é uma luta permanente. Não é verdade? É uma luta permanente. Eu paro aqui a leitura e comento. Às vezes a pessoa está indo tão bem na vida, dá uma derrapada, cai, e o pior, cai levando um monte de gente junto, até a família. Se não tomar cuidado, o tentador apronta. Mas não jogue a culpa nele. Antes, assumamos a nossa responsabilidade. É fácil dizer: foi Satanás, foi o inimigo. Não descuidemos. Continuarei com o Papa. Requer-se força e coragem para resistir às tentações do demônio e anunciar o Evangelho. Interessante. Requer-se força e coragem para resistir às tentações do demônio e anunciar o Evangelho. Quantas pessoas dizem assim: não quero mais saber nada de igreja, não quero mais saber de Deus, eu rezo e olha o que me acontece. Não quero mais evangelizar, não quero mais ser agente pastoral. Por um descontentamento aqui, uma cara feia ali, até mesmo de um bispo ou de um padre. Não desista. Peça a Deus força e coragem. Continuo.
Não pensemos que esse negócio de Satanás, diabo, é um mito. Tem gente que fala, diabo não existe. Uhum. Eu nunca vi, mas o que ele aprontou eu já vi. Não pensemos que é um mito, uma representação, um símbolo, uma figura ou uma ideia. Quantas pessoas falam, Deus não existe, esse negócio de diabo não existe, isso é invenção da igreja, é invenção dos padres. Cuidado, alerta o Papa, não pensemos que é um mito, uma representação. Tanto que nós rezamos no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Continua o Papa. Este engano leva-nos a diminuir a vigilância, a nos descuidar e a ficar mais expostas. Bom, diabo não existe. Aí você baixa a guarda. Aí você relaxa. Quando vai ver? Tarde demais. O senhor tem família. O senhor que não cuida para o senhor ver. O senhor tem filhos. O senhor que não cuida para ver. Ah, pai, esse negócio é bobagem lá do padre. Esse negócio de demônio aí não existe, não. Não duvide. Os efeitos provam. Assim como também coisas bonitas na vida revelam a ação de Deus, certas desgraças na vida, ausência da graça, isso é desgraça, também fala, olha, o inimigo está pronto para te derrubar. Forte, não? Ah, eu bebi porque o diabo venceu. Não, tem que vencer. Traiu porque o diabo venceu. Não, porque você foi responsável, você foi infiel. Ah, eu falei mal de todo mundo mesmo porque o diabo tomou conta de mim, porque você deixou. Nós não podemos, olha o que o Papa fala. E hoje, quando eu acordei, eu falei, o Papa falou uma coisa interessante, eu fui buscar nos meus escritos, eu achei essas palavras do Papa Francisco, muito oportunas, não? Esse engano que o diabo não existe, a gente diminui a vigilância, a gente se descuida e a gente fica mais exposto. Minha mãe dizia, se você sair do vento depois do banho quente, você fica constipado, né? Você fica resfriado. Mineiro fala constipado, né? Meu irmão, minha irmã, se você não rezar, se você não se alimentar da palavra de Deus, se você não se alimentar da Eucaristia, se você não procurar uma boa confissão nessa quaresma, se você não procurar lá um grupo de reflexão, se você não fizer uma via sacra, se você não cuidar, nada na tua vida vai mudar para bem, só para mal. Quem não cuida das coisas de Deus, só colhe o que não presta. Repito, hein? Não diminua a vigilância, nem se descuide e nem fique mais exposto a Satanás. Vou continuar. Vamos com o Papa Francisco? Vejam bem. O demônio não precisa de nos possuir. Envenena-nos com o ódio, a tristeza, a inveja e os vícios. Forte, não? Papa Francisco. E é verdade. Quantas vezes nós nos pegamos envenenados com ódio? Aí você tem que dizer, isso não é de Deus. Estou morrendo de ódio. Cuidado. Ação do maligno. Agora, quando você fala assim, meu coração está transbordando de amor, é Deus tomando conta. Ele não precisa nos possuir, mas se você deixar a tristeza crescer tanto, vai virar doença, vai virar uma depressão que não vai ter mais cura. Não deixemos a tristeza criar raiz no coração. Há pouco eu dizia,
conversando com os fiéis antes da missa, como é praxe, eu peço sempre a Deus, não deixe a tristeza tomar conta do meu coração. E acontecem muitas coisas tristes na vida. Veja a tragédia do litoral norte, às vezes cenas de violência, de abuso, desrespeito à vida. Nós temos que ficar muito vigilantes para que a tristeza não finque raiz no coração. Ninguém está livre da tristeza, mas a gente pode vencê-la. Inveja nem se fala, e às vezes as crianças já começam, crescem invejosos, e os pais têm que ficar atentos. Filho, inveja não te levará a lugar nenhum. Se desenvolva. Tem inveja de fulano. Estude, trabalhe, se empenhe. Inveja é atestado de incompetência. Eu nunca tive inveja, procurei sempre nunca invejar ninguém, mas desenvolver o que Deus me deu. E ninguém é igual. E se algo eu conseguir, é por esforço e por graça de Deus. Mas invejoso, se consegue algo pela inveja, perde da mesma forma. E os vícios. Quaresma é para ir para o deserto, mesmo ficando em casa, e vencer os vícios. Todos nós podemos ser pegos em alguns vícios. Eu não bebo. Mas você pode ter um vício da internet. Pode ter o vício de pornografia virtual. Pode ter o vício de falar mal da vida alheia. Pode ser viciado em tantas coisas, até mesmo do futebol. Troca a missa pelo futebol, quando deveria ser o contrário. Trocar o futebol pela missa. Hoje eu não vou na missa, tem futebol. Está errado. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Nada nesse mundo pode ocupar o lugar de Deus. Nada pode nos escravizar. Certo, você deve falar assim, o Papa falou tudo isso? Não, claro que não. É apenas uma citação, mas que me inspira muito e mexe conosco. E o Papa conclui: e assim, enquanto abrandamos a vigilância, ele, o tentador, aproveita para destruir a nossa vida. Olha, preste atenção. Quando a gente abranda a vigilância, ele aproveita para destruir nossa vida. Quantos namoros, noivados, casamentos acabaram por falta da vigilância, da oração. Destrói nossas famílias, nossas comunidades. E o Papa cita São Pedro. O inimigo, o tentador, a serpente, como queira, é como um leão a rugir, anda a rondar-vos, procurando a quem devorar. O inimigo quer nos devorar, gente. Mas ele não tem vez, porque eu estou com Deus, estou com a sua palavra, e eu estou com a Santa Eucaristia. E eu concluo a homilia desse primeiro domingo da Quaresma, em que vamos vencer o maligno com Jesus, e só com Deus a gente vence. O Papa terminou uma reflexão um dia com essas palavras: que a Virgem Maria, a mãe daquele que esmagou a cabeça da serpente, nos ajude, nesse tempo de Quaresma, a estar vigilantes diante das tentações, a não nos submetermos a nenhum ídolo deste mundo, a seguir Jesus na luta contra o mal, e conseguiremos também nós ser vencedores com Ele. Evidentemente que se nós formos fiéis a Deus e vencermos o maligno, nós procuraremos respostas para a superação da terrível realidade de fome, do pecado da fome, do flagelo da fome que destrói tantas vidas, como nos propõe a campanha da fraternidade: dai-lhes vós mesmos de comer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.